Meu colega de escola era feio, mas as meninas ficavam obcecadas por ele. Ele as fazia comer na sua mão como pombos, porque as tratava mal e usava a técnica mais antiga e confiável para causar obsessão psicológica. Ele usou recompensas imprevisíveis. Vamos ver como funciona e o que fez. O psicólogo Skinner, de Harvard, colocou um dispensador de sementes em uma gaiola de pombo. Ele os acostumou com o fato de que cada vez que bicassem o botão recebiam uma semente. Isso é chamado de recompensas constantes. Bica o botão e recebe comida, volta a bicar e recebe outra semente. Os pombos aprenderam como funcionava e bicavam o botão somente quando estavam com fome. Até agora tudo bem, mas então Skinner fez uma mudança, reprogramou a máquina, e agora bicar o botão era como jogar uma moeda ao ar. Às vezes dava comida e às vezes não. Bicava uma vez e nada, voltava a bicar e nada, e na terceira vez recebia uma semente. O que ele descobriu é que os pombos começaram a ter um comportamento obsessivo. Já não bicavam mais o botão apenas quando estavam com fome, o bicavam mais e mais. E então Skinner modificou ainda mais o botão. Funcionou cada vez menos. A princípio, o botão sempre dava semente. Logo, uma semente a cada 3 vezes e depois uma a cada 10 vezes. Cada vez ele os fazia trabalhar mais pela comida, e os pombos ficaram cada vez mais obcecados. Bicavam o botão como loucos mesmo sem estar com fome. No final, ele programou o botão para dar comida apenas 1% das vezes. E esses pombos ficaram totalmente obcecados. Bicavam o botão a uma velocidade de 150 vezes por minuto, durante 16 horas seguidas até morrerem ou desmaiarem de exaustão. O que meu colega feio da escola fez com as meninas é muito parecido com o que Skinner fez com os pombos. Existem 2 pontos-chave. O primeiro é que nenhum pombo fica obcecado por um botão que não funciona desde o início. Eles não iriam lutar contra isso. O que os deixou loucos foi se acostumarem a um botão que funciona bem e que logo deixou de funcionar, justamente quando já estavam acostumados. Da mesma forma, nenhuma garota bonita daria ouvidos a um cara feio que a trata mal, mas ele não as tratou mal desde o início. Minha prima foi uma de suas vítimas. No começo, minha prima dizia que nunca sairia com esse feio, mas o feio era constante. Ele sempre dava a ela um presentinho, de vez em quando fazia uma visitinha na casa dela e sempre mandava uma mensagem de boa noite. Minha prima se acostumou com essa atenção constante, ainda que a princípio não se interessou por ele. Até que um dia a mensagem de boa noite não chegou, e foi a primeira vez que ela foi para a cama pensando nele. Da mesma forma que Skinner modificou o botão para que parasse de funcionar, e os pombos começassem a ficar obcecados, meu colega de escola estava modificando seu comportamento com ela. Ele cada vez dava menos atenção a ela, e minha prima começou a enlouquecer. Não entendia porque ele era cada vez menos atento com ela. Às vezes ele se esquecia de dizer boa noite e já não lhe dava aqueles presentinhos. Minha prima não entendia por que sua máquina de sementes já não funcionava. Ela, que estava acostumada a ser um pouco rude com ele, agora lhe escrevia, e ele demorava cada vez mais a responder. E às vezes deixava como mensagem lida. As coisas foram ficando cada vez piores. Ela estava se tornando cada vez mais insistente com ele, e ele prestava cada vez menos atenção nela. Lembro que chorava e dizia, e o pior é que ele é muito feio. No final, minha prima perdeu a cabeça, escrevia para ele mesmo que a deixasse só como mensagem lida. Ligava para ele e, às vezes, até ia tentar falar com ele diretamente na sua casa. Essa linda menina, assim como todas as suas ex-namoradas e como várias meninas da minha escola, ficaram transtornadas. Igualmente aos pombos com um botão que lhes dava atenção constante, e aos poucos foi se tornando imprevisível, até que parou de funcionar. Esses tipos de truques funcionam, mas funcionam apenas no curto prazo. Para uma mulher te admirar de verdade, não existem atalhos. Você precisa se concentrar em seus hábitos. Esse é o livro que eu adoraria ter lido antes dos meus 30 anos, porque mostra como mudando alguns hábitos e sendo consistente, você pode construir um corpo bonito e melhorar sua vida financeira. E vai se dar conta que poderá confiar em você mesmo, sem truques psicológicos. Dá uma forcinha aí pro perfil. Segue e compartilha.